Mateus capítulo 9, versículo 18, e depois os versículos de 23 a 26. Diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que nós já podemos ouvir aqui nesta noite, pelas orações que pudemos fazer, pela leitura da tua palavra, pelos hinos que cantamos, pelos cânticos que usamos para te adorar. E tudo isso, ó Deus, que nós fizemos para demonstrar ao Senhor a nossa gratidão e nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito. Mas, ó Deus, nós não podemos sair daqui nesta noite sem ouvir a tua voz. E nós precisamos, ó Deus, assim como já temos ouvido através das canções, das orações, da leitura da tua palavra, nós precisamos muito, ó Deus, da edificação e do alimento que vem do Senhor para a nossa alma. Por isso, ó Deus, nós pedimos nesta hora que o Senhor continue a falar conosco. E agora, ó Deus, que a tua palavra nos desafie, que a tua palavra, ó Deus, ela produza no nosso coração frutos, ó Deus, frutos para a nossa vida, frutos, ó Deus, para a nossa família, frutos, ó Deus, para a sociedade ao redor de nós, frutos, ó Deus, que glorifiquem o nome do Senhor. Portanto, fala conosco nesta hora, é a nossa humilde petição ao Senhor, e nós confiamos, ó Deus, de que o Senhor que nos ouve já está nos respondendo, e certamente, ó Pai, o Senhor tem um recado muito especial para o coração de cada um de nós. Permita, ó Deus, também que nós estejamos atentos para entender o que o Senhor quer contar, quer falar para nós nesta noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, depois de ler o texto, que você também abrisse em Marcos capítulo 5. Marcos relata esta mesma história, mas Marcos nos dá algumas outras informações que Mateus não dá. E nós vamos usar esses dois textos. Lá em Marcos, você pode abrir no capítulo 5, a partir do versículo 21, nós temos também o relato desta história e o complemento dela a partir do versículo 35, que é o que eu gostaria de ler neste momento. Diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Muito bem, a história que nós temos, ela é relatada pelos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. E a história é a história de um pai que, em meio ao desespero de ver a sua filha morrendo, ele procura o Senhor Jesus. O nome dele Marcos nos dá, Mateus não faz isso, mas Marcos dá. O nome dele era Jairo. Jairo era um líder religioso,
mas não era apenas um líder entre muitos. Jairo era o líder das sinagogas. Isso significa o quê? Significa que na religião judaica, assim como em muitas denominações, existem muitas igrejas, e lá também existiam várias sinagogas em cada cidade. Os judeus tinham isso. E a sinagoga não era apenas um encontro para culto e para adoração, mas a sinagoga era um lugar de reflexão, de estudo, de aprendizado, de doutrinação de líderes do judaísmo. E dentro das sinagogas havia uma organização e uma hierarquia. E entre as sinagogas todas havia um comando. Havia alguém que chefiava as sinagogas. E quando Mateus nos informa que ele era líder das sinagogas, líder entre os judeus, significa que este Jairo era o maioral dentro da sinagoga. Dentro da religião judaica, ele ocupava um cargo extremamente alto. Dentro dessas agremiações judaicas chamadas de sinagoga, ele era um líder de várias sinagogas. Agora, por que isso é importante e por que os evangelistas fazem questão de dizer isso? Porque se você lembrar um pouquinho do ministério de Jesus, você vai lembrar que Jesus iniciou o seu ministério exatamente pregando e orando dentro de sinagogas. Foi o primeiro lugar onde Jesus teve acesso para ensinar. Mas quando Jesus começou a ensinar e a orar dentro das sinagogas, algo inimaginável começou a acontecer. As pessoas começaram a reconhecerem em Jesus uma autoridade que eles nunca tinham visto em nenhum chefe de sinagoga, em nenhum rabino, em nenhum líder do judaísmo. As pessoas começaram a perceber na fala de Jesus poder que transformava os seus ouvintes. Mais do que isso, dentro daqueles núcleos que eram o suprassumo da religião judaica, o Senhor Jesus encontrava pessoas endemoniadas, pessoas possessas. E nessas circunstâncias o Senhor Jesus purificava essas pessoas. Mas isso não era um ato secreto, isso era um ato público. E os judeus dentro das sinagogas e os líderes das sinagogas, eles começaram a restringir o acesso de Jesus às sinagogas. Por quê? Porque eles não queriam que alguém de fora viesse dentro da sinagoga e tivesse mais autoridade que eles e fizesse dentro das sinagogas prodígios e sinais, e inclusive expelisse demônios de gente que era para a sociedade o núcleo da religião. Imagine o que o povo vai pensar de nós. Se Jesus está expulsando demônio de entre os membros da sinagoga, o que as pessoas vão pensar a nosso respeito e o que elas vão pensar a respeito de Jesus? E isso começa uma resistência dentro de Jerusalém à pessoa de Jesus. Jesus sai dali e ele leva o seu ministério da Judeia para a Galileia. E lá também ele realiza prodígios e sinais, prega, as multidões o cercam, ele faz inúmeros milagres, e especialmente Mateus e Marcos relatam que antes da chegada de Jesus aqui, nessa situação em que Jairo vai fazer o pedido, Jesus está voltando da Galileia. Lá na Galileia, ele tinha falado a uma multidão e tinha multiplicado os pães. Depois disso, no mar da Galileia, ele havia acalmado a tempestade. Eles foram à terra dos Gerazenos, e lá ele expeliu o demônio de um jovem, que desesperadamente perdido e endemoniado, este jovem é transformado pelo Senhor num missionário. E quando ele volta desta missão na Galileia, ele desembarca na Judeia. O Senhor Jesus tem ao seu encontro uma grande multidão, e ele prega esta multidão, muitos milagres são feitos, e ele começa a caminhar rumo a Jerusalém. E nesse caminho aparece esse chefe de sinagoga. E aí é que a história fica interessante. Por quê? Porque os chefes de sinagoga evitavam Jesus e não queriam contato com Jesus. Eles já eram agora, provavelmente em meados do 2º ano de ministério de Jesus, eles eram inimigos de Jesus. Os judeus e os judaizantes não queriam a mensagem de Cristo, e não queriam Cristo nem dentro de Jerusalém, e muito menos dentro do templo ou nas sinagogas. Mas, por incrível que pareça, nós encontramos um homem aqui que era o maioral das sinagogas, e este homem está desesperadamente à procura de Jesus. E por que ele está desesperadamente à procura de Jesus? Porque Jairo, eu não sei se ele tinha outros filhos, mas o texto nos afirma que ele tinha uma filha de 12 anos.
12 anos para o judeu é a idade oficial de uma menina se tornar mulher. 12 anos é o momento da inserção daquela filha na sociedade. 12 anos é o momento em que o pai vive a idade áurea de ser pai, porque ele tem uma filha que agora se tornou uma moça. E esta moça é para ele grandes esperanças, tanto quanto o filho homem. E nesse contexto, este ano, que era para ser o ano mais importante na vida de Jairo, se tornou o ano mais dramático, porque a sua filha adoeceu. E quando ele sai à procura de Jesus, Mateus nos informa que ele mesmo afirma que ela já está morta. No texto que nós lemos de Marcos, nós somos informados que quando Jairo está chegando com Jesus na casa dele, os amigos do lado de fora já preparam Jairo para dizer: Jairo, ela está morta. Então no texto de Marcos parece que Jairo ainda não sabia. No texto de Mateus nos é afirmado que Jairo já sabia. Possivelmente isso é porque o estado da menina era tão desesperado, era tão desenganado, que quando Jairo sai de casa, Jairo já sai sabendo que, a não ser que Cristo faça alguma coisa, a sua filha já estava morta. Este Jairo, ele chega para Jesus, e Mateus diz que ele faz algo muito interessante. Ele chega diante de Jesus, lembra? Ele é o líder de uma religião que está em oposição a Cristo. Jairo chega para Jesus, lá no texto de Mateus que nós lemos inicialmente, e a primeira atitude dele é se ajoelhar aos pés de Jesus e adorá-lo. É possível imaginar isso? O chefe da religião judaica, em oposição a Cristo, procura Cristo, e antes de dizer a Cristo o que ele queria de Cristo, ele se ajoelha e o adora. E nós vamos ver daqui a pouco, isso é muito significativo. Depois de adorá-lo, Jairo diz a Jesus: Jesus, a minha filha está morta, e eu preciso que o Senhor vá lá em casa, e que o Senhor ordene a ela que ela volte a viver, porque se o Senhor fizer isso, ela voltará a viver. E eu imagino que é óbvio que ele não fez esse pedido com a calma que eu estou falando aqui nesse momento. Ele fez o pedido de um pai desesperado. No texto de Marcos, nós encontramos pessoas dizendo para Jairo: Jairo, não pensa nada, não há mais o que fazer, ela já está morta. E no meio de tudo aquilo, Jesus diz para Jairo: não, Jairo, você está certo, crê somente, vamos à sua casa. Também nessas duas narrativas nós encontramos que enquanto Jairo caminhava com aquela multidão para a casa dele, levando consigo Jesus, muitas pessoas comprimiam Jesus, querendo alguma coisa de Jesus, e uma mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue, esta mulher procura Jesus no meio da multidão, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Então aquela jornada que Jesus faz até a casa de Jairo, foi uma jornada de milagres, foi uma jornada de extraordinários, foi uma jornada onde Jesus se deparou com outras pessoas desesperadas, que estavam buscando nele o socorro, estavam buscando nele a solução para os seus problemas. Mas enfim, Jesus chega à casa de Jairo, encontra lá algo que não é comum nos nossos dias, mas era comum na cultura dos judeus. Encontra lá alvoroço do lado de fora, gente chorando e flautistas tocando. Já imaginou um velório ao som de flauta? Pois é, isso estava lá. Por quê? Porque essas pessoas eram profissionais de velórios. Eram choradores e pranteadores profissionais que procuravam casas onde havia luto, e eles faziam isso e depois eles eram pagos pelo dono da casa por fazerem isso. Então já estavam lá esses flautistas, já estavam lá os pranteadores, já havia movimentação em volta da casa, porque eles já estavam ali chorando junto à morte da filha de Jairo. Uma sociedade não diferente da nossa, uma sociedade oportunista, que tenta ganhar dinheiro até com a morte e com a infelicidade dos outros. Essa era a sociedade. No meio disso tudo havia uma multidão, e as pessoas diziam para Jairo: não incomode Jesus, não chega até ele, você acha que ele vai te ouvir? Você é o líder das sinagogas, Jesus não vai falar com você. Tem muita gente que precisa de mais, precisa muito mais do que você, não incomode Jesus. Mas Jairo foi até Jesus, pediu a Jesus, Jesus foi com ele àquela casa, chegou lá e encontra esse cenário, que é um cenário triste, é um cenário que nos causa arrepio. Jesus chega para Jairo e fala: Jairo, eu vou pegar só os mais chegados, então eu quero Pedro, Tiago, João comigo, vem você e a sua esposa, nós vamos entrar na casa, e fique tranquilo, Jairo, a sua filha, ela não está morta, ela dorme.
Alguns pegam esse texto para dizer o seguinte, para dizer que na realidade aquela menina estava num estado de coma, ou um estado em que ela estava simplesmente desacordada. Mas não é verdade, porque o texto usa a palavra morte de fato. E alguns tentam eufemizar o que aconteceu ali, tentando traduzir as palavras de Jesus como sendo uma ideia de que Jesus sabia o que estava acontecendo com ela e ele sabia como despertá-la. Mas o fato é que provavelmente Jesus está fazendo alusão à maneira como cristãos encaram a morte. E nós aprendemos nas Escrituras que cristãos, pessoas que creem em Deus, não morrem, elas dormem em Cristo. Por que dormem? Porque a nossa certeza da ressurreição é tão absoluta que nós sabemos que um dia os nossos olhos se abrirão. E se abrirão para uma nova vida e uma vida eterna com Cristo. Possivelmente é isso que Jesus está dizendo quando ele diz, ela está dormindo. Por quê? Porque filhos de pessoas de fé não morrem, dormem. Pessoas de fé não morrem, elas dormem, até que o Senhor as chame de volta. E nesse caso Jesus entra naquela casa e diz, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levanta. Ora, quem estava ordenando estas coisas? Deixa eu te falar um pouquinho a respeito deste Jesus que estava ordenando estas coisas. Quem é ele? Ele é aquele, está acordado ainda, né? Quem é ele? Presta atenção. Ele é aquele que antes que existisse qualquer coisa, Caleb, antes que existisse absolutamente qualquer coisa, ele disse, haja, e aconteceu. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja animais, haja terra, haja planta, haja aves, hajam peixes. E ele disse, haja, e as coisas aconteceram. Ele disse, haja firmamento, e houve. Ele é aquele que com a sua palavra ele ordena que do nada as coisas apareçam. Ele é aquele que chama do nada a existência as coisas que ele quis criar. Quem é essa pessoa que falou com aquela menina? É aquele que disse que toda a criação deveria vir à existência, e com um ato de sua vontade e com uma palavra sua ele trouxe tudo do nada à existência. Você acha que alguém que trouxe tudo do nada, sem que nada houvesse antes, ele trouxe tudo à existência, essa pessoa poderia dizer a uma menina, acorde e volte a viver, e esta menina poderia resistir a isso? Deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam ali com Jesus, sabe o que eles tinham visto na noite anterior? Eles tinham visto uma tempestade que parecia que ia destruir o barco onde eles estavam e todos morreriam. E eles ouviram esse mesmo Jesus dizendo, acalma-te, cala-te vento, acalma-te mar, cessa a tempestade. E tudo cessou. Você já imaginou como eles estavam imaginando aquela cena? Acho que Pedro dava uma cutucada em João e falava, ele vai falar de novo. E quando ele fala, as coisas acontecem. E Jesus disse, Talita cumi, que é, menina, eu te ordeno, levanta, em aramaico. E a menina no mesmo instante se levantou e se pôs de pé. E estava com fome. Jesus disse, deem comida para ela, porque ela estava com fome. E isso é um sintoma de que não era um fantasma, como muitos também querem dizer, não era o espírito dela que levantou. Não, ela levantou, e ela podia comer, e ela se alimentou. Muito bem, o que eu aprendo com essa história? Essa história tem lições muito importantes para a nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos com essa história é que no momento de desespero, quando nós mais precisamos do Senhor, nós devemos entender que o nosso primeiro dever para com Deus, a nossa primeira prioridade diante de Deus, não são os nossos próprios problemas, mas a nossa primeira prioridade diante de Deus é a adoração a Ele. E este pai, por mais desesperado que ele estivesse, ele sabia disso. É interessante que ele tinha um conteúdo, que era o conteúdo do Antigo Testamento, ele era especialista nisso. E sabe o que ele tinha aprendido no Antigo Testamento? Que nós todos somos criados para a glória de Deus, que Deus nos fez para o louvor do seu nome, da sua glória. E uma vez que aquele chefe da sinagoga, embora ele fosse líder da oposição a Cristo, ele sabia que Cristo era merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
por mais que ele estivesse dentro de uma religião que tinha se rebelado contra Cristo, ele demonstrou aqui que ele conhecia muito bem que era Cristo e sabia o que era devido a Cristo, e antes de colocar qualquer anseio do seu coração, ele vem diante de Cristo e faz o quê? Ele se dobra e adora ao Senhor Jesus. Viu, Guilherme? É importante isso. A primeira preocupação minha diante de Deus deve ser adorá-lo. Porque eu fui criado para isso, porque eu fui feito para o louvor da glória de Deus. Então, antes de pedir coisas para Deus, eu devo lembrar que é meu dever adorá-lo. Se você lembrar da oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, a oração que foi ensinada por Jesus Cristo, como que esta oração começa? Esta oração começa com um pedido? Não. Esta oração começa com o quê? Esta oração começa com adoração ao nome de Deus, porque nós somos criados para isso. E o nosso desespero não substitui, e o nosso desespero não nos dá o direito de deixar de adorar a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que eu devo ter fé, e a minha fé não pode ser limitada por causa dos meus pressupostos, porque fé, segundo as Escrituras, é crer naquilo que é improvável. Fé, segundo as Escrituras, é ter convicção de coisas que eu não posso ver. Mas fé nas Escrituras também é dom de Deus. E fé nas Escrituras também é algo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração. E aquele homem cheio de fé, uma fé que foi dada por Deus a ele, e ainda ele não estava confessando a Cristo como seu Senhor, ainda ele não estava seguindo a Cristo, ele estava dentro de uma religião, mas no momento mais dramático da vida dele, aquela fé que foi colocada lá pelo próprio Deus, ela aflorou, ele buscou a Cristo, o adorou, e diante dos ouvidos de todo aquele povo, ele disse: Senhor, vá à minha casa, por favor, vá lá, porque se o Senhor for lá, a minha filha viverá. Nós pais precisamos viver por fé. Nós pais precisamos adorar a Cristo, mas nós pais precisamos viver por fé. Jairo nos ensinou esta lição, a lição de confiar, a lição de ter convicção de que Cristo é suficiente para todos os nossos problemas, Cristo é suficiente para todas as nossas deficiências, Cristo é suficiente para suprir qualquer uma das nossas necessidades. Pais cristãos acreditam nisso, pais cristãos confiam nisso, pais cristãos vão até Jesus e descarregam aos pés de Jesus todas as suas ansiedades. Nós somos insuficientes para garantir o futuro dos nossos filhos, nós somos insuficientes para garantir a segurança deles hoje, porque eu não posso estar 24 horas com ele, mas eu posso confiá-los a Cristo. Eu posso orar e interceder ao Senhor Jesus, que cuide e que zele da vida deles por mim, porque eu não posso fazê-lo. E Jairo nos ensina esta lição. Jairo tinha muitos motivos para não ir atrás de Jesus. Você quer saber o que Jairo tinha a perder? E ele com certeza perdeu. Ele tinha em primeiro lugar o poder e o título que ele tinha. E indo até Jesus publicamente no meio daquela multidão, provavelmente ele perdeu isso. Quer saber o que mais Jairo perdeu? Provavelmente o seu orgulho para ir atrás de Jesus. Porque um líder de oposição procurar o seu maior inimigo e pedir ajuda para ele é algo que somente o desespero nos faz fazer. Mas é maravilhoso quando nós pais podemos descer dos nossos pressupostos, quando nós podemos descer dos nossos postos, quando nós podemos deixar as coisas deste mundo no devido lugar delas e desistir de tudo isso por amor aos nossos filhos. Isso é justo. É bom quando nós conseguimos virar as costas a tudo isso para lançar a nossa fé sobre Cristo. E aquele pai fez isso. É uma pena que em nossos dias muitas pessoas estejam mais preocupadas com seus títulos, com seu poder, com seus tesouros, com as suas riquezas, e colocam nelas toda a sua confiança, ao invés de recorrerem a Cristo Jesus. É uma pena e é muito triste que isso aconteça.
Mas o ensino da palavra de Deus para nós, a lição que nós aprendemos com esse texto, o exemplo de Jairo, é que nós devemos confiar em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. E se isso exigir de nós que a gente mude de opinião, que a gente mude de pressuposto, que a gente abandone tudo, mas não se afaste de Cristo, mas não abandone o nome de Jesus. O que eu ainda aprendo nesse texto? Eu aprendo nesse texto que nem o desespero e nem a morte são maiores do que Cristo Jesus. Talvez você já viveu circunstâncias em que você disse assim: não há mais nada o que fazer, não adianta nem orar mais porque tudo está acabado. Provavelmente estas palavras Jairo ouviu muitas vezes: Jairo, não tem o que fazer mais, sua filha já morreu. Aí Jairo foi atrás de Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quem crê em Jesus verdadeiramente sabe que não existe impossíveis para Deus. Impossíveis são obstáculos humanos, mas não são obstáculos divinos. Aquilo que é impossível para você não é impossível para o nosso Senhor. Então não perca a esperança. Jesus trouxe à casa de Jairo a esperança. Talvez a sua casa hoje esteja sem esperança, pai. E eu quero dizer para você: vá até Cristo, porque Cristo vai trazer esperança de novo para a sua casa. Não existe impossíveis para Jesus. E a gente precisa guardar, é uma mensagem simples, mas a gente precisa guardar isso. Pessoas de fé sabem que em Cristo sempre há esperança. Por último, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que é necessário que a gente tenha momentos íntimos com o Senhor Jesus. Toda a multidão chorava, flautista tocando, não sei que música que eles tocavam, mas eles tocavam alguma coisa lá triste, e no meio daquele alvoroço todo, Jesus fala: não, agora a questão é entre eu, os pais, a menina e os meus íntimos companheiros. Tem muitas coisas que nós discutimos com muita gente, tem muitos assuntos que nós buscamos a multidão para ouvir a opinião, mas é importante que você tenha momentos a sós com o Senhor. É importante, pai, que em momentos dramáticos da vida, você chame a sua esposa, os seus filhos, feche a porta da casa, dobre o joelho e fale: Senhor, agora nós precisamos do Senhor. E nós queremos aqui sozinhos buscar a tua presença. Existem casas, eu conheço, e às vezes eu brinco com alguns amigos meus, que eu falo assim: olha, sua casa parece uma rodoviária. É gente passando toda hora. Que hora que vocês conversam? Quando é que vocês discutem questões importantes? Qual é o momento que vocês, em família, buscam ao Senhor? Se a casa de vocês está sempre esse turbilhão de gente. Todos nós precisamos de momentos com o Senhor. Se até hoje a sua casa não é um lugar onde você pode, com os seus filhos e com a sua esposa, reservar um tempo para que Jesus faça os milagres na vida de vocês que vocês estão precisando, você está perdendo uma grande oportunidade. Jairo chamou Jesus para a casa dele, e chegando lá, Jesus ensinou a lição para Jairo: Jairo, tem certas coisas que a gente resolve no íntimo da família. E então a multidão vai ficar do lado de fora, porque agora sou eu, você, a sua esposa e a sua filha. Traga Jesus para a intimidade da sua vida. É isso que nós aprendemos nesse texto. Traga Jesus para os momentos íntimos da sua casa. Sente com seus filhos, abra a Bíblia, deixe Jesus falar com eles, ore com eles. Isso é importante, nós pais precisamos fazer isso. Jairo experimentou isso na casa dele, e o resultado foi maravilhoso, porque naquela reunião íntima com Jesus, longe dos pranteadores, longe dos curiosos, Jesus chamou a filha de Jairo de volta à vida. Talvez Jesus esteja há muito tempo querendo chamar dentro da sua casa o seu filho, a sua filha, que talvez esteja perdido, talvez esteja enfermo nas emoções, na alma. Jesus quer chamá-lo de volta à vida. Mas é preciso que você tire a multidão de dentro de casa, tire os curiosos de lá. Agora é um momento que você precisa viver com a sua família e com Jesus. Nós precisamos disso. Isso é importante para a nossa vida. Jesus não pode ficar do lado de fora junto com a multidão, e Jesus também não vai dividir a atenção dele com 1 milhão de gente ou com 1 milhão de coisas dentro da sua casa.
Reserve tempo em que você desliga a televisão, desliga o computador e agora é só você e Deus. Só você, sua família e Deus. É importante isso. Eu gostaria de deixar essas 4 recomendações com vocês, pais, e para todos nós. As lições que nós aprendemos com Jairo são as lições de um homem, de um pai de fé. Um pai que buscou a Jesus, um pai que desceu dos seus pressupostos, que quebrou as barreiras que ele tinha com Jesus. Ele foi até ele, adorou, se humilhou diante dele, confiou nele, trouxe Jesus consigo. Jesus trouxe esperança para a sua família e ele viveu um momento íntimo com Jesus, e nesse momento Jesus restaurou a sorte dele. Que Deus, através do Espírito Santo e do Filho amado Jesus Cristo, que Deus faça isso também na sua vida e na vida de cada um de nós, conforme a vontade dele e segundo a necessidade que nós temos de Cristo em nós. Amém?